Senhoras e senhores, muito bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez a mesma pessoa, o mesmo cenário, mas num outfit diferente. No vídeo de hoje, você vai descobrir a respeito do que movimenta de dinheiro uma Copa do Mundo. Ela chega a fazer de 10 a 15 bilhões de dólares entre investimentos diretos em infraestrutura e investimentos também indiretos para poder sustentar a base de turistas que vão receber na Copa do Mundo. Aqui a gente vai falar sobre a Copa do Mundo da Alemanha em 2006, a Copa do Mundo da África do Sul em 2010, a nossa Copa do Mundo do Brasilzão em 2014, a Copa do Mundo da Rússia em 2018, Catar em 2022 e a de agora envolvendo os Estados Unidos, o México e o Canadá. Então fica aqui comigo até o final para você entender do que movimenta de dinheiro na nossa economia quando a gente se fala da Copa do Mundo, que é um dos maiores eventos do planeta. A gente está falando de quase 5 vezes mais audiência, combinando todas as Olimpíadas, que é um dos segundos evento mais parrudo aí do planeta. O verdadeiro jogo começa muito antes do apito inicial. Ele começa com uma enxurrada de investimentos públicos e privados que transformam a infraestrutura do país. Quando um país é escolhido como sede da Copa do Mundo, os governos entram em ritmo de obra, e isso não é exagero. A gente está falando que uma construção ou até mesmo a reforma de um estádio pode chegar a movimentar até $1,5 bilhão de dólares, que é um dinheiro relevante. E a ampliação e modernização de aeroportos, novos hotéis, expansão de rede hoteleira, obras de mobilidade urbana, infraestrutura digital e também infraestrutura de segurança. Aqui entra um conceito fundamental das economias que qualquer investidor precisa entender, que é o multiplicador fiscal. Imagina comigo o seguinte: quando o governo injeta R$1 na economia, esse R$1 tende a tracionar e voltar mais dinheiro para a economia brasileira sob a forma da comercialização de outros produtos e até mesmo da cobrança de impostos diretos e indiretos envolvidos nessa transação. Então, estudos envolvendo o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial indicam que o efeito do multiplicador fiscal de grandes projetos de infraestrutura, como o da Copa do Mundo, varia de R$1,5 a R$2,5 para cada real que é investido. Então essa é uma atividade econômica adicional, pelo menos na teoria. Em teoria, porque esse efeito só funciona se o dinheiro for bem aplicado, e aqui você vai ver casos onde o recurso não foi tão bem aplicado como explanado. Vamos começar pelo maior case de sucesso da história recente, a Copa do Mundo da Alemanha, que aconteceu em 2006, que inclusive o Brasil teve um dos melhores times já vistos, né? Em 2006 eu era uma criança ainda, foi a primeira seleção que eu me lembro jogar uma Copa. Lembro ali praticamente da escalação ali da camisa 1 até a camisa 11, jogava muito videogame naquela época e a seleção foi praticamente a favorita da Copa de 2006, mas nem acabou levando caneca. A gente já está num jejum aí de aproximadamente 24 anos sem o título. A Alemanha investiu aproximadamente 6 bilhões de euros em preparativos para a Copa. Desse total, 1,4 bilhão de euros foram destinados à reforma e à modernização de 12 estádios. O restante desse capital, 4,6 bilhões de euros, foram investidos em infraestrutura de transporte, segurança e comunicação. Aqui está o diferencial alemão: eles não precisaram construir estádio do zero, a maioria já existia. O que fizeram foi modernizar, instalar assentos modernos, cobertura, sistema de segurança, um investimento cirúrgico, mas não um gasto excessivo. A Liga Alemã, a Bundesliga, é uma liga extremamente competitiva, onde a gente vê diversas equipes europeias disputando lá da Alemanha, né, diversas equipes disputando a principal série lá da Alemanha. E isso contribui para a gente ter um investimento numa liga doméstica que é muito forte. Então a gente já tinha estádios preparados para receber a estrutura que uma Copa do Mundo provoca, diferentemente de alguns outros países que a gente vai ver logo em seguida. O impacto no turismo: 3,17 milhões de ingressos foram vendidos, um recorde para aquela época. A FIFA estimou que mais de 18 milhões de pessoas visitaram as fanzones ao redor da Alemanha. O país recebeu um aumento de 1 milhão de turistas em relação ao ano anterior. A receita direta do turismo durante a Copa superou 2,5 bilhões de euros. Agora o impacto no PIB e no emprego. Estudo do Deutsche Bank, o principal banco de investimento alemão, mostraram que a Copa gerou um aumento estimado de 0,3 pontos percentuais no PIB alemão em 2006. Parece pouco, uma economia de quase 2,8 trilhões de euros representa algo próximo a 8 bilhões de euros em atividade econômica adicional. No mercado de trabalho, algumas estimativas apontam para a geração de 60 mil empregos temporários, ligados diretamente ao evento, além dos impactos no setor de hotelaria, transporte e comércio. E o mais importante de uma Copa do Mundo, que de fato é a imagem que fica daquele país. Durante a Segunda Guerra Mundial,
A Alemanha carregava uma imagem de nação séria, eficiente, mas ao mesmo tempo fechada. O Mundial de 2006 mostrou isso. Os alemães saíam nas ruas, faziam festas, recebiam visitantes com animação. A imprensa internacional chamou o verão dos contos de fadas. Pesquisas realizadas após o evento mostraram que a percepção positiva internacional do país aumentou de forma expressiva, com os aumentos diretos no turismo nos anos seguintes e na atração de investimentos estrangeiros. A Alemanha também colheu dividendos de exportações nos meses seguintes, impulsionando um aumento da visibilidade internacional através das suas marcas, que é o que a gente conhece. A BMW, a Audi, principalmente a indústria automobilística na Alemanha é muito forte, mas teve também a Adidas e outras empresas do setor esportivo. Agora vamos para um caso mais complexo. A África do Sul, em 2010, foi a primeira Copa do Mundo em um solo africano, um momento histórico, cheio de esperança, promessa econômica, promessa cultural, mas os números contaram uma história diferente. Os investimentos realizados naquele momento na África do Sul foi de cerca de 3,5 e 4 bilhões de dólares em dinheiro público, que praticamente foram desperdiçados ao longo do tempo porque você não tem uma liga doméstica forte para sustentar os investimentos que o setor público sul-africano colocou. 5 estádios foram construídos do zero. O estádio em Joanesburgo custou cerca de 470 milhões de dólares. Em Durban, custou aproximadamente 400 milhões de dólares. Em transporte público, incluindo o sistema de BRT Via-Réa em Joanesburgo, também custou a bagatela na casa de centenas de milhões de dólares. O governo sul-africano projetou que a Copa geraria entre 12 e 13 bilhões de rendes, que é a moeda corrente africana, em receitas com turísticas. A FIFA projetou um aumento de 483 mil turistas estrangeiros. Só que na prática, o número foi 39% menor. Cerca de 310 mil turistas visitaram o terreno sul-africano. O problema dos estádios, aqui vai um calcanhar de Aquiles, com a liga doméstica de futebol praticamente pequena e uma população com baixo poder de compra. As arenas gigantescas simplesmente não encontraram demanda. O estádio em Durban opera com custo de manutenção elevado. Na cidade do Cabo, o estádio que custou 600 milhões de dólares possui altíssimos custos de manutenção. E durante diversos estádios passaram a ser utilizados para eventos não esportivos, que foi a única forma que eles entenderam que de fato daria para poder ser usado para outra coisa. Interessante, né? Porque hoje em dia a gente vê muito estádio que estão se transformando em arenas justamente num centro de entretenimento, não só para jogos, mas também para eventos, shows, o que contribui aí para a gente ter uma dinâmica de custo menos onerosa nos estádios. O impacto fiscal é que a África do Sul prometeu bilhões de dólares em garantias públicas para a FIFA e os projetos de infraestrutura. A dívida pública simplesmente explodiu, transformando inflação para a população. E o retorno direto ficou muito abaixo das expectativas. Aqui chegamos para nós brasileiros, né, que é o mais próximo e o mais doloroso de se analisar, né? Agora até a Alemanha bateu 7-1 no coração. Que já esse número já me é um fato ruim na memória. O Brasil gastou 25 bilhões de reais na construção e reforma de 12 estádios, mas o investimento total em infraestrutura para a Copa chegou a 27 bilhões de dólares e foi a Copa mais cara da ocasião até aquele momento. Talvez tenha rolado ali também, a gente sabe que o Brasil tem um pouco de superfaturamento de obra. Vamos entrar nesse mérito. A Arena da Amazônia em Manaus foi construída por 600 milhões de reais, uma cidade onde não tem time de elite nacional. A Arena das Dunas em Natal, um estádio também gigante e opera praticamente sem conseguir lotar nos dias normais. O Estádio Nacional Mané Garrincha em Brasília foi o segundo mais caro do mundo quando ele foi construído, com um custo de 1,5 bilhão de reais. As cidades têm time pequeno e a arena basicamente vira estacionamento de ônibus no dia a dia. A Arena Pantanal em Cuiabá, a mesma coisa, e também a Arena Fonte Nova. Esse é um dos casos mais bem sucedidos. É uma praça grande, com grande tradição futebolística. O impacto no turismo. A Copa recebeu 1,02 milhão de turistas naquele momento, um recorde, e a receita durante o Mundial foi estimada em 3 bilhões de dólares. O consumo durante o evento cresceu de forma expressiva, com forte impacto nos setores de hotelaria, alimentação e transporte. O governo federal estima uma nota que adicionou no PIB 0,5% nos anos seguintes. Na prática, o Brasil entrou em recessão em 2015 e 2016 e a Copa também causou uma elevação dos gastos públicos gigantes e as taxas de juros no Brasil justamente dispararam e isso voltou em forma de inflação para a população. A Copa do Mundo de 2022, o Qatar e o jogo de soft power. Eu já te disse que é algum país que gastou muito dinheiro na Copa do Mundo, mas esse gastou mais do que todos os anfitriões somados.
que é justamente o Catar, onde mina petróleo ali no Oriente Médio. O investimento total foi de cerca de 300 bilhões de dólares. 8 estádios foram construídos praticamente do zero, total com climatização artificial, tecnologia de ponta e projetos arquitetônicos de se impressionar. O aeroporto internacional do Catar foi expandido para suportar cerca de 53 milhões de passageiros por ano. Uma rede de metrô moderna foi construída do zero, mais de 100 novos hotéis foram construídos do zero, além de cruzeiros e estruturas temporárias para acomodar turistas. A cidade de Lusail foi construída praticamente do zero para sediar a final da Copa do Mundo. Os caras construíram uma cidade praticamente do zero para sediar o principal palco aí de 2022, que foi entre a Argentina e a França. O Catar tem uma população pequena, de 3 milhões de pessoas, a maioria são trabalhadores migrantes. Em um país minúsculo, sem expressão militar relevante, com reservas enormes de gás natural, mas que economicamente tem um único recurso que vai se esgotar nas próximas décadas. A Copa foi uma ferramenta geopolítica e de soft power, colocar o Catar no mapa global de destinos de negócio, turismo e investimento. Atrair série de empresas internacionais e fóruns também internacionais. Utilizar a visibilidade global para a economia que vai além de petróleo e gás, que é a visão do Catar para 2030, além de fortalecer o peso político nas relações internacionais. Nesse contexto, os 220 a 330 bilhões de dólares investidos não são gastos. São investimentos estratégicos de décadas, que é o mesmo raciocínio que levou o país a comprar o PSG e a sediar também alguns fóruns internacionais para se colocar em evidência que, de fato, o Catar está tentando diversificar a sua economia, que hoje é altamente dependente do petróleo. Copa do Mundo de 2026, Estados Unidos, Canadá e México. Agora vamos falar do futuro próximo. Em 2026, a Copa do Mundo vai chegar pela primeira vez ao formato de 48 seleções, disputadas em 3 países, praticamente a América do Norte inteira, entre Estados Unidos, Canadá e México. A maior Copa da história, são 16 cidades sedes, 11 nos Estados Unidos, 3 no México e 2 no Canadá. 48 seleções em campos, 16 a mais do que nas edições anteriores. 104 jogos no total, é a maior até agora. A FIFA projeta receber entre 5 e 6 milhões de torcedores ao longo do torneio. A receita esperada é de praticamente 11 bilhões de dólares, alguma coisa como o dobro que foi feito no Catar. A grande vantagem, o diferencial americano, é porque os Estados Unidos possuem um dos maiores estádios do planeta Terra, construídos para o futebol americano e também para o beisebol, que é o MetLife Stadium, em Nova Jersey, que tem capacidade para 82 mil pessoas. No Texas tem capacidade para 105 mil pessoas e ainda tem expansão. Nenhum deles precisa de grandes obras. Diferentemente do Brasil e da África do Sul, onde bilhões foram gastos em construção de arenas, os Estados Unidos pode realizar a Copa gastando uma fração em infraestrutura esportiva. O investimento público estimado nos Estados Unidos para sediar a Copa é de 2 a 3 bilhões de dólares, que é praticamente investimento em distribuição de logística, segurança, que foi reforçado, e também atividade de infraestrutura. Os impactos econômicos. A estimativa de impacto econômico nos 3 países é de praticamente 5 bilhões de dólares de acréscimo no PIB. A arrecadação adicional no setor de turismo é de 5 bilhões de dólares, segundo projeções da FIFA. Geração de empregos temporários, somando os 3 países, na casa de 200 mil postos. Para o México e Canadá, a Copa representa uma oportunidade de exposição internacional com um custo baixo de infraestrutura, já que na cidade do México, Guadalajara e Toronto também possuem estádios de padrão elevado, que obedece os padrões da FIFA na Copa do Mundo. Em termos de relação custo-benefício, a Copa de 2026 provavelmente se tornará uma das mais eficientes da história, justamente porque não vai precisar ser desperdiçado bilhões em obras desnecessárias. Bom, a verdade que poucas pessoas falam é que justamente o investimento em infraestrutura que não consegue ser sustentado pela economia real pode ser um desperdício enorme de dinheiro público durante a Copa do Mundo. Depois que passa a Copa do Mundo, praticamente os estádios ficam desocupados, o que causa um problema. Porque como eles não conseguem se tornar lucrativos, isso fica sendo sustentado pelo governo, que por sua vez é sustentado pela sua população interna, que isso é traduzido lá na prática como mais gastos públicos, e isso vira inflação na cabeça de quem está dentro daqueles países. Um exemplo muito claro disso foi no Brasil, com investimentos praticamente desperdiçados em cidades como Cuiabá, Brasília e também lá em Manaus, onde você não tem futebol muito potente para poder fazer com que esses estádios sejam sustentáveis no dia a dia. Então esse gasto público exacerbado se traduziu em inflação, tanto é que no Brasil a gente viu uma recessão econômica acontecendo entre 2015 e 2016, também acarretado por uma crise política durante esse período. Os Estados Unidos é uma prova contrária disso, ele já tem uma economia extremamente parruda, é a maior do planeta, para poder sustentar os investimentos que foram feitos em infraestrutura nos estádios.
que foram bem poucos, quando a gente compara com o Brasil, com a Copa do Mundo lá na África do Sul e principalmente com a Copa do Mundo no Catar em 2022. O vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado sobre as curiosidades econômicas da Copa do Mundo e a gente se vê na próxima semana.